Quando o Corinthians vai para a decisão, aí ele volta a ser Corinthians, ou algo assim, né? Aliás, que drible que deu o Rodriguinho, hein? Meu Deus do céu. Ele já fez o Juvenil Tavares. Então, ele inaugurou a mãe do Juvenil Tavares, porque depois daquele drible, a mãe dele começou a falar na internet. Meu Deus do céu. Agora vai ser a mãe do Felipe. Mas pelo menos o filho dela agora tem companhia, né? Eu vou instituir a partir de agora, gente que toma esse drible vai receber o troféu Júnior Tavares. Isso. O que você acha? Juvenil Tavares. Não, Júnior Tavares, não faça isso. O Rodriguinho não só deu um drible, como acabou com o jogo. Foi o melhor jogador em campo. A hora que ele parte para cima, depois de 1 minuto e pouco, calma, Wander. Eu acho melhor deixar o Wander falar, porque senão o Wander tem um acesso na Bate-Caverna. Tem urticária? Tem. Eu tô falando, ele tá fazendo assim. Calma, eu vi a chama ele, vai, dele. chama ele. Depois eu falo, Wander, Tá vai. com pressa por quê? Alô, Wander Luiz. Oi, Quartarolo, Fábio Cerotti, começar aqui falando do clássico, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Fábio Carilli, né, que, olha, o Corinthians não ganhava 3 jogos, sempre já começam aqueles comentários e tal, mas o Fábio Carilli, além de ter muito crédito, tem outro detalhe. Quando ele é apertado, quando o time dele precisa ser testado, ele não falha. E a gente observou isso em jogos do Campeonato Brasileiro. De repente o Corinthians foi perdendo espaço ano passado, mas quando chegava num jogo decisivo, falava, olha, esse tem que mostrar força. O Corinthians mostrava força, ganhava, ou conseguia pelo menos arrancar um ponto na casa do adversário e chegou ao título brasileiro. Então acho que a gente tem que dar esse mérito para o Fábio, para o técnico do Corinthians, o Carilli. Quando precisa, ele vai lá e decide. E o que a gente não está vendo com relação ao Palmeiras, né? Que ainda não consegue ter um esquema tático e muito menos está decidindo. Agora, com relação à arbitragem, Quartarolo, quase tiraram a perna do jogador do Corinthians, como a gente costuma falar, né? E o palmeirense, que me perdoe, está reclamando muito da arbitragem, mas eu acho que tinha que reclamar primeiro do time que não está jogando. Aqui em cima do clássico também do Paulo César Gonçalves. Paulinho, eu quero falar. Paulinho, fique de olho nesse Wander Luiz aí. Olha, como vocês avaliam a arbitragem do clássico Corinthians e Palmeiras? Vamos falar também sobre isso. Ampassan é bonito, né? Bonito. O Wander Luiz já falou também um pouco sobre a arbitragem, sobre o pênalti. Fábio Cerotti, olha, eu acompanhei de perto esse jogo antes Eu vi o jogo. Exatamente. Antes de ir para o São Caetano para fazer São Caetano e São Bento, nosso time perdeu em cima da hora lá, viu? Que coisa. Então, o negócio é o seguinte, eu acho que é muita choradeira do Palmeiras. Palmeiras devia parar de transferir para o árbitro a sua incompetência do sábado. É um grande elenco, um grande time, acha que ainda é favorito no Paulista, é favorito na Libertadores, mas os jogadores têm que comprar o esquema do Roger Machado, que na verdade sábado ele tomou um olé do Fábio Carilli, que finalmente falou aquilo que eu falava. Ou seja, você fez aquilo que eu falava. Se você não tem um homem de referência, para de chorar, você é pago para isso, o treinador no caso, e busca uma solução. O técnico é para isso. Sobre a arbitragem, rapidamente até para você também opinar a respeito, o pênalti aconteceu no menino lá, no René Júnior. Os dois. Também o do Dudu aconteceu. Há um outro pênalti que a gente viu hoje no Romero, antes da chegada ali depois da jogada do Jailson. Ele é empurrado, perde até a chuteira, mas tudo bem. O árbitro não deu, demorou um pouquinho para dar. Eu diria que perder a chuteira com o Romero é incompatibilidade de gênero. Pode ser também. A bola também, de vez em quando, atrapalha ele, né? Mas, de qualquer maneira, também se aquele pé do Jailson vai 10 centímetros para a esquerda, eu vou falar para você, é vasectomia sem anestesia, hein? O coitado ia virar um eunuco. Vou falar para você, o René Júnior sofreu as consequências, realmente foi uma pancada muito forte. O árbitro demorou para tomar uma decisão? Demorou. Olhou, a coxa estava sangrando, machucada, ele não tinha convicção totalmente do pênalti, daí ele teve e deu o pênalti. É um direito da arbitragem. Há poucos dias na Inglaterra, um jogador fraturou o tornozelo do outro. Muito tempo depois, o árbitro constatou a contusão, a fratura, a entrada foi forte, ele expulsou o agressor, ou seja, hoje é permitido esse tipo de coisa. Se houve ou não interferência externa, eu não vou entrar nessa coisa, porque eu acho que não houve. Não, o quarto árbitro talvez tenha falado, e o quarto árbitro faz parte da equipe de arbitragem. Tem que parar de choro. Exatamente.
é muito chororô do Palmeiras. O Dudu falando que tinha que sair de campo. Ô, Dudu, vai jogar no você ganha Vitória. 600 mil por mês pra ficar chorando, parece criança. Ah, pegaram a minha bola. Oh, ele deu pênalti, vamos embora. Para com isso. Aliás, o Dudu, essa temporada até agora, o Dudu não jogou nada. É bom jogador? É bom jogador. E aí teve o lance do Rodriguinho em cima dos... mas aí que tá. Diz que ficou porque gosta do Palmeiras, porque quer se aposentar no Palmeiras, mas era muita grana que ficou voando por aí. Então ele chegou a falar nisso. Quando o Corinthians vai para a decisão, aí ele volta a ser Corinthians, ou algo assim, né? É decisivo quando precisa, né? Aliás, que drible que deu o Rodriguinho, hein? Meu Deus do céu. Ele já fez o Juvenil Tavares. Então, ele inaugurou a mãe do Juvenil Tavares, porque depois daquele drible, a mãe dele começou a falar na internet. Meu Deus do céu. Agora vai ser a mãe do Felipe. Mas pelo menos o filho dela agora tem companhia, né? Eu vou instituir a partir de agora, gente que toma esse drible vai receber o troféu Júnior Tavares. Isso. O que você acha? Juvenil Tavares. Não, Júnior Tavares, não faça isso. O Rodriguinho não só deu um drible, como acabou com o jogo. Foi o melhor jogador em campo. A hora que ele parte para cima, depois de 1 minuto e pouco, calma, Wander. Eu acho melhor deixar o Wander falar, porque senão o Wander tem um acesso na Bate-Caverna. Tem urticária? Tem. Eu tô falando, ele tá fazendo assim. Ei, eu. Calma. Eu vi a chama ele, vai. dele. Chama ele. Depois eu falo, Wander, Tá com pressa por quê? Alô, Wander Luiz. Oi, Quartarolo, Fábio Cerotti, deixa eu começar aqui falando do clássico, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Fábio Carilli, né, que, olha, o Corinthians não ganhava 3 jogos, sempre já começam aqueles comentários e tal, mas o Fábio Carilli, além de ter muito crédito, tem outro detalhe. Quando ele é apertado, quando o time dele precisa ser testado, ele não falha. E a gente observou isso em jogos do Campeonato Brasileiro. De repente o Corinthians foi perdendo espaço ano passado, mas quando chegava num jogo decisivo, falou, olha, esse tem que mostrar força. O Corinthians mostrava força, ganhava, ou conseguia pelo menos arrancar um ponto na casa do adversário e chegou ao título brasileiro. Então acho que a gente tem que dar esse mérito para o Fábio, para o técnico do Corinthians, o Carilli. Quando precisa, ele vai lá e decide. E o que a gente não está vendo com relação ao Palmeiras, né? Que ainda não consegue ter um esquema tático e muito menos está decidindo. Agora, com relação à arbitragem, Quartarolo, quase tiraram a perna do jogador do Corinthians, como a gente costuma falar, né? E o palmeirense, que me perdoe, está reclamando muito da arbitragem, mas eu acho que tinha que reclamar primeiro do time que não está jogando. Aqui em cima do clássico também do Paulo César Gonçalves. Paulinho, eu quero falar. Paulinho, fique de olho nesse Wander Luiz aí. Olha, como vocês avaliam a arbitragem do clássico Corinthians e Palmeiras? Vamos falar também sobre isso. Ampassan é bonito, né? Bonito. O Wander Luiz já falou também um pouco sobre a arbitragem, sobre o pênalti. Fábio Cerotti, olha, eu acompanhei de perto esse jogo antes Eu vi o jogo. Exatamente. Antes de ir para o São Caetano para fazer São Caetano e São Bento, nosso time perdeu em cima da hora lá, viu? Que coisa. Então, o negócio é o seguinte, eu acho que é muita choradeira do Palmeiras. Palmeiras devia parar de transferir para o árbitro a sua incompetência do sábado. É um grande elenco, um grande time, acho que ainda é favorito no Paulista, é favorito na Libertadores, mas os jogadores têm que comprar o esquema do Roger Machado, que na verdade sábado ele tomou um olé do Fábio Carilli, que finalmente falou aquilo que eu falava. Ou seja, você fez aquilo que eu falava. Se você não tem um homem de referência, para de chorar, você é pago para isso, o treinador no caso, e busca uma solução. O técnico é para isso. Sobre a arbitragem, rapidamente até para você também opinar a respeito, o pênalti aconteceu no menino lá, no René Júnior. Os dois. Também o do Dudu aconteceu. Há um outro pênalti que a gente viu hoje no Romero, antes da chegada ali depois da jogada do Jailson. Ele é empurrado, perde até a chuteira, mas tudo bem. O árbitro não demorou um pouquinho para dar. Eu diria que perder a chuteira com o Romero é incompatibilidade de gênero. Pode ser também. A bola também, de vez em quando, atrapalha ele, né? Mas, de qualquer maneira, também se aquele pé do Jailson vai 10 centímetros para a esquerda, eu vou falar para você, vasectomia sem anestesia, hein? O coitado vai virar um eunuco. Vou falar para você, o René Júnior sofreu as consequências, realmente foi uma pancada muito forte. O árbitro
demorou para tomar uma decisão? Demorou. Olhou, a coxa estava sangrando, machucada, ele não tinha convicção totalmente do pênalti, daí ele teve e deu o pênalti. É um direito da arbitragem. Há poucos dias na Inglaterra, um jogador fraturou o tornozelo do outro. Muito tempo depois, o árbitro constatou a contusão, a fratura, a entrada foi forte, ele expulsou o agressor. Ou seja, hoje é permitido esse tipo de coisa. Se houve ou não interferência externa, eu não vou entrar nessa coisa, porque eu acho que não houve. Não, o quarto árbitro talvez tenha falado, e o quarto árbitro faz parte da equipe de arbitragem. Tem que parar de choro. Exatamente. É muito chororô do Palmeiras. O Dudu falando que tinha que sair de campo. Ô, Dudu, vai jogar no você ganha Vitória. 600 mil por mês pra ficar chorando, parece criança. Ah, pegaram a minha bola. Oh, ele deu pênalti, vamos embora. Para com isso. Aliás, o Dudu, essa temporada até agora, o Dudu não jogou nada. É bom jogador? É bom jogador. E aí teve o lance do Rodriguinho em cima dos... mas aí que tá. Diz que ficou porque gosta do Palmeiras, porque quer se aposentar no Palmeiras, mas era muita grana que ficou voando por aí. Então ele chegou a falar nisso. Quando o Corinthians vai para a decisão, aí ele volta a ser Corinthians, ou algo assim, né? É decisivo quando precisa, né? Aliás, que drible que deu o Rodriguinho, hein? Meu Deus do céu. Ele Caiu já bola. fez